Olá a todos do canal Bola Astral, sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, o seu cartomante, mais uma vez com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Minha gente, neste vídeo aqui vou fazer a previsão de quem será o grande campeão da Champions League 2025-2026, Liga dos Campeões da Europa, né? 2025-2026, tudo bem? Como que vai ser essa tiragem? Já embaralhei, já me concentrei. Neste deck aqui, vou ver quem vai se classificar entre o Arsenal e o Atlético de Madrid. E neste deck aqui também já fiz a mesma coisa. Já me concentrei, embaralhei entre Bayern de Munique e PSG, tudo bem? Aí, de acordo com este resultado, dos resultados, né, que vierem aqui destes dois decks, eu farei, embaralharei e com este deck aqui eu revelarei quem será o grande campeão da Champions League 2025-2026, tudo bem? Então vamos iniciar com Arsenal e Atlético de Madrid primeiramente, vamos lá? Oráculo. Arsenal e Atlético de Madrid duelarão em dois jogos válidos pelas semifinais da Champions League 2025-2026, Liga dos Campeões da Europa, Oráculo. E que eu vos pergunto neste momento de uma forma clara, direta e objetiva, através de três cartas, respectivamente, para o Arsenal e para o Atlético de Madrid, é: quem se classificará para a final da Champions League 2025-2026? Arsenal, Atlético de Madrid, respectivamente, Oráculo, por favor. Arsenal. Arsenal me abriu com a torre, hein, gente? Arcano maior de número 16 do tarô? Olha, complicado. É a pior carta do tarô, gente. É a pior carta do tarô. É uma carta que me fala de destruição. Uma carta que me fala de você perder as coisas que você tem. Então, assim, o Arsenal já me abriu terrivelmente mal. Terrivelmente mal. Com um valete de paus. Uma carta fraca para recuperação da torre, hein, gente? Uma carta fraca. Que é uma carta assim, que me fala de um início de iniciativa, de assim, você tentar algo para melhorar, sim, mas com a torre aqui tem a carta da Imperatriz, arcano mal de número 3, que é uma carta que me demonstra o quê? Demonstra, principalmente, gente, a manutenção das coisas, tá? Não é uma carta que me representa, assim, uma recuperação diante da torre que vem. É um arcano maior forte? Sim. É um arcano maior, sim, forte, que fala, assim, de você tentar ser criativo, ser, como eu digo para vocês, um melhor potencial na sua vida. Porém, com estas cartas que vieram aqui para o Arsenal, tá muito difícil recuperar, porque arcano maior de número 16 da torre, você tem que ter cartas muito mais fortes aqui para recuperar do que saiu aqui. Vamos ver o Atlético de Madrid, gente. Atlético de Madrid que me abre com 5 de espadas. Um time muito lutador, um time que vai para a briga, que se precisar da discussão, se precisar ir também para um pouco de indisciplina, ele vai. Tá? 2 de copas. Me mostra um time muito unido, tá? Me mostra um time muito unido, muito concentrado, muito forte, um pacto mesmo entre os jogadores. E com a rainha de paus, gente, olha só. Com a rainha de paus aqui me demonstrando o quê? Um time que vai ter sim a iniciativa quando for preciso, tá? Vai ser um time que vai ter muitos brios, vai ter muita força, muita coragem, principalmente no aspecto físico, no aspecto, assim, é um time que vai para briga, para luta e que consegue essa classificação, tá bom, minha gente? Então, assim, pelo panorama aqui,
que eu estou vendo nas cartas do tarô, o classificado entre o Arsenal e o Atlético de Madrid aqui é o Atlético de Madrid, tá bom, minha gente? Vejo aqui que o Atlético de Madrid vai ter mais força, mais vontade, mais luta, mais determinação. E o interessante é o seguinte, por quê? O que acontece aqui com o Arsenal, tá, gente? Eu não sei se o primeiro jogo vai ser na Inglaterra ou na Espanha, não sei. Porém, o que acontece? Pode ser que no primeiro jogo haja uma derrota assim bem impactante, ou de mais gols aqui do Arsenal, que ele até vai tentar se recuperar, se recupera um pouco realmente, tá? Pode ser um jogo que um vença o primeiro jogo e o outro vença o segundo jogo, mas aqui com forças de classificação para o Arsenal, não. Para o Arsenal, não. É como se o Arsenal, assim, no primeiro jogo, na primeira tentativa aqui, ele levasse uma situação muito difícil de reversão, tá? Muito difícil de reversão. Então, para esta semifinal entre Arsenal e Atlético de Madrid aqui, a minha previsão é de uma classificação do Atlético de Madrid, tá bom, minha gente? Uma classificação do Atlético de Madrid sobre o Arsenal. Esta é a minha previsão, que eu vejo que muita dificuldade para o Arsenal, tá bom? Gratidão, oráculo, salva a sua força, salve. Então nós já temos aqui o que? Minha primeira previsão é de uma classificação do Atlético de Madrid sobre o Arsenal. Gratidão, oráculo, salva a sua força, salve. Agora vamos lá, minha gente, entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Vamos lá? Oráculo, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain farão 2 jogos válidos pelas semifinais da Champions League 2025-2026. E que eu vos pergunto, oráculo, neste momento de uma forma clara, direta e objetiva, através de 3 cartas para o Bayern de Munique e para o PSG, respectivamente, é: quem se classificará, quem será o grande finalista entre esses 2 times da Champions League 2025-2026, respectivamente, oráculo, por favor? Bayern de Munique, gente, como é que o Bayern de Munique vem? Ele vem com a estrela, arcano maior de número 17. É uma carta que me fala muito assim, de esperanças. É uma carta que me fala muito de você ter expectativas, boas expectativas sim, tá? Porém não é uma carta de concretização, não. Não é uma carta muito material. Com 6 de ouros, já me fala de um time que pode fazer gols, muitos gols, e levar muitos gols também. Vamos lá. Completando aqui para o Bayern, 5 de copas. 5 de copas é uma carta de decepção. 5 de copas é uma carta que me fala de você morrer na praia. É uma carta que me fala assim de uma decepção emocional, de um término emocional muito difícil, tá? Então assim, um pouquinho complicado aqui para o Bayern de Munique, tá? Mas vamos comparar com as cartas do Paris Saint-Germain. Vamos lá, o Paris Saint-Germain me abriu com o 4 de espadas. Me fala que, assim, de um time que inicialmente ele vem mais fechado, ele vem mais reativo, muitas vezes. Com 10 de paus, que é uma carta assim que me fala de carregar um grande fardo, de uma luta intensa até muito cansaço. E com a rainha de ouros fechando para o Paris Saint-Germain. Rainha de ouros já é uma carta melhor quanto a questões materiais, né? Questões materiais, nós estamos falando aqui de questões materiais. O jogo de futebol é uma questão material. Então a rainha de ouros aqui me fala de quê? De uma concretização maior, de uma força material melhor aqui para uma classificação, tá bom, minha gente? Aqui veio bem mais equilibrado, tá? Veio bem mais equilibrado, mas eu vejo o PSG, o Paris Saint-Germain aqui
com uma força maior para passar, tá bom? Então, minha previsão aqui entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain é de uma classificação do Paris Saint-Germain, tá? Então aqui eu vejo uma classificação do Paris Saint-Germain sobre o Bayern de Munique, tá bom? Eu vejo que o Paris Saint-Germain ele vai ter muita luta, muito empenho, dificuldades, e o Bayern aqui uma decepção final, tá? Não vejo o Bayern de Munique aqui com cartas muito materiais, não. Então as coisas aqui, as energias aqui estão mais pendentes, sim, para uma classificação do Paris Saint-Germain, tá bom? Então, minha gente, baseado nestas duas tiragens que eu acabei de fazer com vocês, a minha previsão é de que a final da Champions League 2025-2026 será entre Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain é a minha previsão para a final da Champions League 2025-2026, ok? Agora vamos lá, minha gente, para a nossa previsão a respeito de quem realmente será o campeão. Vamos lá? Agora vai ser com este deck aqui. Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao tarô, peço licença às forças oraculares, para que, se assim me for permitido neste momento, eu possa ler o campo, ler a sorte, ler as energias da final da Champions League 2025-2026. Champions League 2025-2026, oráculo. E o que eu vos pergunto neste momento é: quem será o campeão da Champions League 2026? Atlético de Madrid será campeão, oráculo. Paris Saint-Germain será o campeão? É o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento, e que eu possa, de uma forma clara, direta e objetiva, trazer uma resposta a respeito do campeão da Champions League 2025-2026, com 3 cartas para o Atlético de Madrid, 3 cartas para o Paris Saint-Germain. Por favor, oráculo, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, respectivamente, por favor. Campeão da Champions League 2025-2026, assim seja. Amém. Salve. Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, oráculo, respectivamente, por favor. Vamos lá. O Atlético de Madrid me abriu com a Rainha de Espadas. Olha, a Rainha de Espadas não é que é uma carta ruim não, minha gente. Mas muitas vezes é uma carta de força mental. Sim, é uma carta de força de você ter os seus objetivos muito na mente. Mas também, porém, contudo, todavia, é uma carta que me fala muito de você insistir e estar obstinado em coisas que não vão dar certo, tá? É aquela teimosia. E você não desiste até o final. É uma carta boa, em certos aspectos, sim. Me veio um 7 de espadas. Nossa, essa carta é complicada. Porque esta carta aqui, ela me fala muito de quê? De você ser trapaceado, de ter alguma coisa errada, tá? E também me fala de decisões. Como eu posso dizer para vocês? Decisões de arbitragem que às vezes atrapalham o seu time, tá? E o 10 de ouros fechou bem o Atlético de Madrid. Apesar desse 7 de espadas aqui estar atrapalhando um pouco, 10 de ouros é uma carta de concretização material, tá? 10 de ouros é uma carta que me fala de ganho material, é uma carta que me fala de você conseguir os seus objetivos, estar favorável, tá? Uma carta de concretização que atrapalhou o Atlético de Madrid, que realmente foi esse 7 de espadas, tá? Bom, vamos lá, vamos ver o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain me abriu com 4 de ouros. Interessante, né? Para o Paris Saint-Germain estão saindo muitas cartas de número 4. Saiu um 4 de espadas primeiramente naquela outra tiragem, e aqui um 4 de ouros.
4 de ouros é uma carta que fala de você segurar o que você já tem, o que é interessante que o Paris Saint-Germain, lembremos, é o atual campeão da Champions League, né? Então, segurar o que você já tem, manter o que você já tem a todo custo e dentro de campo o quê? Ser um time mais defensivo, ser um time que segura mais a bola também. A estrela, arcano maior de número 17, é aquela esperança. A esperança que você tem, as boas expectativas. Será que serão realizadas? Serão. Arcano maior de número 5. O Hierofante. O Papa. Tá? Olha, é interessante isso aqui. Vou falar a verdade para vocês. Paris Saint-Germain finalizando com o Papa me fala assim, além de estar protegido espiritualmente também, mas me fala de figuras de autoridade, tá? Figuras de autoridade. E aqui saiu uma carta desfavorável quanto a decisões de figura de autoridade para o Atlético de Madrid. Gente, eu não estou inferindo nada, não estou fazendo nenhuma previsão a este respeito, não. Mas pensem junto aí comigo, deixe seu comentário. Uma carta que é uma carta clássica do tarô que me fala de decisões prejudiciais da arbitragem para o seu time. E aqui, para o Paris Saint-Germain, me veio o arcano maior de número 5, o Hierofante. Então, vamos lá. Eu vou ter que tirar mais uma carta, tá, gente? Ainda ficou inconclusivo para mim. Por favor, oráculo, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, me esclareça, por favor. O mago para o Atlético de Madrid. E o rei de paus para o Paris Saint-Germain, gente. Paris Saint-Germain, tá? Paris Saint-Germain aqui me veio muito forte. Paris Saint-Germain aqui me veio com a força, assim, de ganhar, de ser bicampeão, tá bom? Então, minha previsão aqui, gente, é de que o Paris Saint-Germain será o campeão da Champions League 2025-2026, né? Bicampeão. Então, minha previsão aqui, Paris Saint-Germain, bicampeão 2025-2026 da Champions League, ok? Então é isso, minha gente. Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez, agradeço sua audiência, espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e salve a sua força.